Torcedor do Flamengo, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo. O Flamengo perde para o Juventude e vê a liderança ali ameaçada. Vamos acompanhar aqui o que a mídia falou dessa partida do Flamengo. Créditos aqui na descrição, mas agora bora pro vídeo, galera. Esportes, Juventude e Flamengo, vitória do time de Caxias, 2-1, jogou muito bem o Juventude. Eu e Marcela Rafael recebemos agora André Kfouri e Gustavo Zupac. Vitória justa essa do Juventude, Zupac, boa noite. Fala, Mota, boa noite companheiros, boa noite ao fã de esportes. Pode-se dizer que sim, Juventude fez um ótimo jogo dentro de casa. Juventude vem garantindo pontos muito importantes no Alfredo Jaconi, seja em confrontos diretos, né? Pensando em sobrevivência contra Vasco, contra Corinthians, ou em confrontos indiretos, né? Como o jogo de hoje contra o líder da competição. Fez um jogo agressivo, atacou bastante o Flamengo, o Rossi trabalhou muito, o Matheus Claus, o goleiro do Juventude, também trabalhou bastante. Mas, assim, pela iniciativa, pelas jogadas criadas contra um adversário desse porte, o Juventude finalizou mais, né, durante quase todo o tempo. Então foi uma vitória merecida e um jogo agradável, foi um bom jogo, porque o Flamengo não foi o melhor Flamengo desse atual recorte, mas teve alguns bons momentos durante o jogo. Então, importante para o Juventude não só pelo resultado, mas pela maneira que construiu o resultado. É um momento interessante do time do Roger, pontuando acima do que se esperava na tabela. Quando começou o campeonato, o Juventude, tal qual o Vitória, por exemplo, era dado para ser um dos times que ficaria no Z4 o tempo inteiro. E o Juventude vem pontuando acima, especialmente por jogos dentro de casa, como foi o jogo de hoje. André Kfouri, boa noite. Boa Falar noite. um pouquinho dessa derrota do Flamengo, uma vitória muito importante do Juventude. E a gente sabe que o jogo é bom quando os dois goleiros trabalham e trabalham Verdade. bem. Foi isso que aconteceu também essa noite. Mas trabalharam demais, especialmente o Rossi. O Rossi no segundo tempo fez algumas defesas Essa aí, ó. sensacionais. Ele cai dentro do gol, mas a bola fica fora. Mas não pôde, no lance do segundo gol do Juventude, o gol da virada, que é aquela jogada clássica de bola na área com o desvio na primeira trave, a defesa inteira do Flamengo ficou sem ação e o Juventude não recebeu nada de presente nesse jogo. Não. Ganhou do Flamengo, como ganhou do Corinthians, ganhou de outras equipes difíceis, pelo menos em relação a peso de camisa, que visitaram o Caxias do Sul. Elas foram derrotadas pelo Juventude, bem derrotadas, como o Flamengo foi hoje. E, embora o Flamengo tenha lutado até o final, tenha tido uma ou outra oportunidade, poderia ter feito um gol bem tarde, como aconteceu em rodadas anteriores, nessa fase em que o Flamengo está esfacelado e, evidentemente, muito cansado. O Tite até tentou, para lembrar de uma conversa que nós tivemos ontem aqui, colocou o Gabriel Barbosa para jogar junto com o Pedro num determinado momento no segundo 20 tempo. do segundo tempo. Ele tirou o Vitor Hugo. Que foi a escolha para o lugar do Bruno Henrique. Isso. E o Flamengo tentou, mas dessa vez não conseguiu. A cada rodada que o Flamengo entra em campo na atual condição, a liderança do campeonato está em jogo. E hoje não foi possível. O Juventude fez um excelente jogo, o time do Roger foi muito competitivo. E durante o segundo tempo pressionou de tal forma que, se não fosse uma noite talvez a melhor do Rossi com a camisa do Flamengo, em relação à quantidade de trabalho e o que ele fez para manter o resultado como estava, esse também é um sinal de que o Juventude pressionou muito e poderia ter feito o segundo gol até mais cedo. Vamos dar uma olhada, a gente tá vendo o gol da vitória do Juventude, resultado importantíssimo, jogo legal esse Juventude e Flamengo. Já já a gente vai falar também do empate do Corinthians e a situação do Antônio Oliveira. Temos... é o último lance, né? Ainda teve essa, né? O Ayrton Lucas, que fez um bom jogo ofensivamente, falando, bate cruzado, e o Matheus pega na sorte, né? A bola passa por baixo dele. E o zagueiro comemora como se fosse gol. A bola saiu, ele comemora. E aí pega mais outra, uma. olha lá. Tem outra ainda. Essa é a bola aérea dos acréscimos do Flamengo. A bola clássica dos últimos jogos, Aí. que o Matheus impediu o empate. Aí a tela, com os dados, 15 finalizações para o Juventude, posse de bola parecida, 53-47, 15-9 finalizações certas, 8-5 para o Juventude, 5 grandes chances para o time de Caxias, 3 para o Rubro Negro, ações na área rival, 21-17, escanteios, 7 para o Juventude, 8 para o Flamengo. Esse é um jogo que é engraçado, né, Zupar? Quando tem um resultado desfavorável a um time gigante como o Flamengo, que luta pelo título, a gente tenta ver
as coisas erradas. Esse é um jogo que, claro, houve coisas erradas, mas é muito na conta do mérito do Juventude ou sim dá para pontuar bastante falha do rubro-negro? Não, assim, hoje foi um jogo em que o Flamengo sentiu de maneira mais clara as ausências, os seus desfalques. Sim. Especialmente na escolha que o Tite fez para o lugar do Bruno Henrique, ele opta pelo Vitor Hugo, e aí há uma diferença de característica, né? O Vitor Hugo é um meio-campista, então jogando mais aberto pela esquerda, ele não faria o papel do Cebolinha, que é mais agudo, ou do Bruno Henrique, que faz uma diagonal muito forte para pisar a área. O Vitor Hugo faria um trabalho mais da esquerda para dentro e abrir o corredor para o Ayrton Lucas passar. Então o jogo de hoje foi um jogo em que o Ayrton passou mais do que vinha passando antes de lesões e convocações, etc. e tal. Mas isso não funcionou. O Vitor Hugo não fez um grande jogo, ele teve uma participação discreta. O Ayrton até passou bastante, teve seus bons momentos, mas a escolha pelo Vitor Hugo, o Vitor Hugo em si não fez um grande jogo. E aí, no segundo tempo, ele opta pelo Gabriel a partir dos 20 minutos e aí ele inverte. Para acomodar o Gabriel, ele acomoda o Gabriel como um 10, ali como um ponta de lança, por trás do Pedro, como a gente imaginava, mas aí ele inverteu os pontas, né? Jogou o Lohan, que era o meia central. Quando entrou o Gabriel, ele virou esse meia. Jogou o Lohan para a direita e jogou o Luiz Araújo para a esquerda. O Luiz Araújo vinha bem pela direita no primeiro tempo, fez um ótimo cruzamento, uma linda assistência para o gol do Pedro. Então, assim, hoje, e não só pelas convocações, né, porque são duas lesões, a do Cebolinha, que voltava de lesão, e agora a do Bruno Henrique, tiveram um impacto muito grande, porque o Tite teve não só que botar o reserva do reserva, mas alguém de característica diferente. Então, teve um impacto na maneira de jogar. Então, o Flamengo sentiu isso, o Flamengo teve dificuldade para marcar pelos lados, o Juventude encontrou espaço para jogar pelos lados. O Lucas Barbosa, que é revelado pelo Santos, que fez golaço no Vasco, fez golaço no Corinthians, fez um belo gol hoje também antecipando de cabeça, encontrou muito espaço para atacar em diagonal, para jogar. Então, a gente deve olhar para a vitória. O Juventude venceu o jogo, né? A gente sempre fala, Flamengo perde e a nossa taxa está certa. O Juventude venceu o Flamengo, é importante. O Juventude é o 10º colocado, com muitos méritos, repetindo, como eu falei, repetindo bons padrões dentro do Jacone. Mas hoje o Flamengo sentiu mais do que em outros jogos os seus desfalques, sobretudo esse homem pela esquerda. Então, acho que hoje o Tite vai lamentar mais do que em outras circunstâncias. E é uma rodada... E o Braz também, né? Exato, o Marcos Braz também. E é uma rodada, assim, ruim pro líder. Porque, embora o Palmeiras esteja jogando e não esteja vencendo, mas o Botafogo venceu, o Bahia pode vencer. Então, assim, a vitória do Botafogo foi ruim pro Flamengo. É uma rodada que pode embolar mais o campeonato, que já é bem equilibrado. Melhor então para quem gosta do campeonato assim, exato, disputado. Emboladinho, né? Fãs de esportes, daqui a pouquinho a gente vai para a Neoquímica Arena. O negócio tá pegando fogo na Neoquímica Arena. A torcida tá revoltadíssima com a equipe. Empate do Corinthians com o Cuiabá. E a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Lili Nascimento tá por lá, a gente também vai para a entrevista coletiva. Vamos falar do Antônio Oliveira, se existe a chance dele perder o seu cargo hoje ou nos próximos dias, tudo isso com a Lili Nascimento daqui a pouquinho. André Fury, números de Juventude e Flamengo são números que me chamam a atenção, porque quando a gente via um tropeço do Flamengo, ainda assim eram números de Flamengo que conseguia se impor em campo. Não foi o que aconteceu, pelo menos pelos números ali. Ou a matemática mentiu em algum momento? Não. O jogo foi muito difícil para o Flamengo, desde o início, embora o Flamengo tenha saído na frente com mais um gol do Pedro. Aliás, o Pedro também no segundo tempo fez lances, deu assistências, limpou jogadas. O chapéu que ele deu dentro da área. Esse lance do lençol dentro da área é um negócio maravilhoso e ele continua realmente em ótima fase. É um jogador que tem uma quantidade de recurso que não cansa de impressionar a gente. Mas o jogo foi muito difícil para o Flamengo desde o início, embora tenha saído na frente. E o Juventude soube competir, não desistiu, não se amedrontou. E fez valer, porque o empate não demorou a sair, né? E o Juventude conseguiu se colocar de novo na posição de mandante e a pressão foi muito grande. De novo, vale a pena ressaltar outra vez a partida que o Rossi fez. A quantidade de vezes em que ele mexeu no placar. Então, se não fosse, né, se não tivesse sido uma noite tão inspirada, tão bonita do goleiro do Flamengo, o resultado seria diferente a favor do Juventude novamente. A gente viu ali os números, né? São 15 finalizações do Juventude. Olhando pelo viés do Flamengo, pelo padrão do Flamengo no campeonato, o Flamengo não costuma tomar 15 finalizações, né? Isso diz
Isso diz sobre as duas equipes, né? Sobre o que o Juventude criou, sobre o que o Flamengo acabou permitindo. E o Rossi acabou trabalhando muito e muito bem. Aliás, faz ótima temporada o goleiro argentino. Vamos a Caxias, essa defesa realmente é impressionante. Logo depois... A defesa acerta o escanteio. E o gol do Mandaca, que é jogador do Corinthians, revelado pelo Corinthians, emprestado ao Juventude, Luiz Mandaca. A rodada é o sofrimento plural para o Corinthians, é o jogo próprio e cada rodada ele vai colocando taxinha, assim, falando, aqui podia estar ajudando. E o torcedor do Corinthians, se tivesse na Neoquímica Arena, o Mandaca teria feito o gol da virada. Vamos lá, a gente tá vendo os lances, esse aí é realmente o último lance da partida, teve escanteio também pro Flamengo, para a gente acionar o nosso repórter Gustavo Berton nessa vitória importantíssima da equipe de Caxias, 2-1 de virada contra o Flamengo. O Flamengo tem uma história que quando vai a Caxias sofre, lembra aquele jogo que tá neblina, chuva, acho que tem uns 2 anos. Ô Berton, como é que estão as coisas por aí, essa vitória do Juventude e a derrota do Flamengo? Tá vendo muita gente chegar nessa luta pela liderança. Pois é, Felipe, boa noite para você, abraço para todo mundo. Você falava do Flamengo que se complica aqui em Caxias do Sul, né? Já são 27 anos que o Palmeiras não vence o Juventude jogando aqui em Caxias do Sul. São 13 jogos, né, que o Flamengo vem aqui e não consegue vencer a equipe do Juventude. Hoje não só não conseguiu vencer, como perdeu o jogo de virada nessa noite fria aqui em Caxias do Sul, né? A temperatura muito baixa, que não afastou o público, né? A gente teve mais de 12 mil torcedores nas arquibancadas. O Flamengo, claro, sempre é representado pela sua torcida. Num jogo muito quente e pelas análises de vocês aí que eu estava ouvindo por aqui perfeitas, né? Os dois goleiros trabalhando bastante, um jogo franco, onde as duas equipes podiam ter feito o segundo gol normalmente no segundo tempo. Essa sorte acabou caindo para a equipe do Juventude, que um pouquinho antes até tinha reclamado um pouco de uma bola que teria pego no braço da zaga do Flamengo, no lance dentro da grande área, gerou reclamação, mas que se dissipou um pouco pelo gol do Juventude. Claro, a torcida do Juventude comemorou muito a vitória, já estava comemorando, de certa forma, o empate, né? Pelo elenco do Flamengo, milionário, grandes jogadores, embora com os desfalques. O empate contra o Flamengo não seria um mau resultado, talvez sim porque o Juventude vinha de derrota, mas a vitória foi muito comemorada nas arquibancadas, os jogadores dentro de campo saudaram a torcida, e do outro lado, claro, né, o Flamengo que ninguém gosta de perder em momento nenhum do campeonato, mas um clima até de tranquilidade, porque o Flamengo faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, briga pela ponta de cima, então um clima até de tranquilidade por parte do Flamengo. Eu estou aqui na sala de imprensa esperando o técnico Tite, a informação é que o Tite vem com o seu auxiliar, o Matheus, né, filho dele, os dois vão conceder entrevista coletiva. Não teremos zona mista da equipe do Flamengo, então os jogadores não vão falar, passam direto para o ônibus, porque o Flamengo tem o voo da volta, vai hoje de volta para o Rio de Janeiro para a sua sequência no Campeonato Brasileiro. Então a gente segue aqui aguardando o técnico Tite por aqui, todo mundo posicionado já para as respostas do técnico do Flamengo, que hoje perdeu por 2-1 aqui em Caxias do Sul. Tá certo, Berton. Obrigada, então, aí pelas informações. Então, Berton, com a prioridade, quando o técnico Tite começar a falar, a gente também mostra para vocês. Tite que está em casa. Tite é de Caxias, né? Tite volta a Caxias. Teve o seu primeiro grande trabalho foi ser campeão gaúcho pelo Caxias, em 2000, o rival do Juventude, natural de Caxias do Sul, hoje volta à sua cidade natal. Pois é. Ô Zupa, o Tite erra quando ele faz a substituição do Bruno Henrique pelo Vitor Hugo? Não, acho que é uma escolha, né? Não deu certo. Talvez ele pudesse começar com o Gabriel, e como a gente falava aqui ontem, e abrir o Lohan. Eu até imaginava que ele preferisse abrir o Lohan pela esquerda para manter o Araújo pela direita, mas quando ele coloca o Gabi, ele puxa o Lohan para a direita e o Araújo lá para a esquerda. Eu, particularmente, dentre as duas possibilidades, preferiria começar com a maneira que o Flamengo desenrolou no segundo tempo. Mas o Tite tem muito mais critério para fazer as análises, então mais do que dizer se ele acertou ou errou, isso não dá para a gente dizer. O que dá para dizer é que não deu certo. Não deu certo, o Flamengo não teve um bom desenvolvimento por ali, precisou demais do Ayrton Lucas, o Vitor Hugo teve um papel discreto no jogo, e aí no segundo tempo ele tentou ser um pouco mais agressivo. Ele começou o jogo de maneira mais equilibrada, e no segundo tempo, precisando vencer, ele fez essa formação que a mim parecia mais adequada e era uma formação mais agressiva e o Flamengo não conseguiu. O Gabriel acabou participando pouco do jogo também. O problema é a recorrência de desfalques, né? Então, perdeu um ponta, perdeu o segundo ponta e aí do terceiro ponta não tem. Aí é preciso mexer, de alguma forma adaptar. E hoje não deu muito certo a escolha feita. E aí o que me chama a atenção, André, é essa questão, aí trazendo o Gabigol para a discussão, né? Porque
A gente, por muito tempo, debateu Gabigol e Pedro juntos, até o Dorival precisar disso em função de uma emergência que foi a lesão grave do Bruno Henrique. Exato. Tem um monte de gente esparramado. Eles dão declarações falando, pô, levaram todos não, mas levaram muitos do Flamengo. Ou seja, a fila anda, mas não anda para o Gabigol para ele ser titular. Essa opção, um jogo como esse mostra como isso não é uma opção para 90 minutos? Então, é interessante essa questão, a gente tratou disso ontem aqui, porque o Flamengo tem cada vez menos opções, né? Hoje ninguém se machucou, né? Não que Pelo menos não que a no gente primeiro saiba, momento. Talvez no momento de reavaliação, evidentemente a gente não torce para isso, mas pode acontecer de alguém ter sentido algo e não poder jogar na próxima rodada. Mas o Flamengo tem perdido gente, né? Não é porque você cede vários jogadores para seleções sul-americanas que as lesões param de acontecer. Você continua tendo que lidar com elas, que é algo que acontece com todas as equipes. E mesmo um elenco profundo de quantidade e qualidade de jogadores que o Flamengo tem, outro dia no linha de passe, houve essa conversa também, mas dependendo do adversário, os desfalques do Flamengo não necessariamente vão fazer tanta falta assim. Qual? Qual adversário? O Juventude, por exemplo? Sim. Em casa? É fácil o jogo? Não é nada fácil. O campeonato não é fácil. E o Juventude no Maracanã? Pode ser difícil do mesmo jeito. A questão é que, para a ideia de jogo que ele tem, e que ele encontrou com os jogadores que são, né, pensando no elenco pleno, sem ninguém tomar nada, e lidando com lesões da maneira como todo mundo faz, a situação está cada vez mais difícil para o Tite. O Gustavo falou, perde um ponta, perde o segundo ponta, você tem que mexer, você tem que adaptar jogadores. As improvisações começaram logo que os jogadores tiveram de viajar. E o Flamengo tem muita opção. Se você pensa em tudo que está à disposição, você fala, dá para o Tite brincar com escalações e, eventualmente, numa situação que ele pode não preferir, mas ele pode não ter outra alternativa, escalar 2 centroavantes, pedindo para o Gabriel fazer um papel de acomodar o Pedro, porque ele é mais versátil, saindo um pouco, abrindo espaço, como aconteceu na época em que o Dorival Júnior era o técnico do time. Mas também era uma outra época. E dá para dizer, era uma outra equipe. Muitos jogadores permanecem, mas era uma outra equipe. Jogava com losango, era uma outra coisa completamente diferente. E agora o Flamengo tem de lidar com tudo isso. Eu não sei se a fila vai andar para o Gabriel a ponto dele, por circunstâncias, estar mais próximo de uma titularidade. Porque a impressão que eu tenho é que a titularidade do Gabriel existe na ausência, na indisponibilidade do Pedro, por algum motivo, e só, para ser titular. Galera, é isso, derrota do Flamengo, perdendo para o Juventude 2-1. O Flamengo até que saiu na frente com o gol do Pedro, mas tomou o empate e no segundo tempo tomou a virada e o Flamengo colocando, né, a liderança em risco, né? Tem o Palmeiras que está jogando, está perdendo agora, mas se o Palmeiras vencer, assume a liderança. O Flamengo hoje não jogou muito bem. Vitor Hugo, para mim, foi um dos piores em campo. O Rossi fez uma partidaça, né, em muitos momentos ali, salvando o time, mas não deu para evitar a derrota, né? O time vacilou, tomou o empate em seguida, tomou a virada. Mas aguardar, né, o restante da rodada aí. O Palmeiras está tropeçando, agora o Flamengo está se mantendo na liderança. O Bahia mesmo, acho que, não sei, né, se o Bahia vencer, mas acho que no saldo de gols ali o Flamengo está melhor. Vamos aguardar o restante da rodada, mas não foi um bom jogo hoje. O Flamengo perdendo os 3 pontos, deixando escapar. Tem o tabu aí já contra o Juventude, mais de 20 anos que não ganha lá na casa do Juventude. Então hoje, mais uma vez, o Flamengo perdendo para o Juventude e deixando escapar os 3 pontos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.